Roboão foi o filho do rei Salomão e neto do rei Davi, conhecido por ser o primeiro rei de Judá após a divisão do reino de Israel. A história de Roboão está registrada principalmente nos livros de 1 Reis 11, 43, 14 e 31 e 2 Crônicas 9, 31, 12 e 16 na Bíblia. Abaixo está um resumo de sua vida e reinado. Roboão tinha 41 anos de idade quando começou a reinar. Era filho de Salomão e de Naamá, a Amonita. Salomão, seu pai, era filho de Davi e de Batseba, a esposa de Urias, o Eteu. Vale ressaltar que os Amonitas eram descendentes de Ben-Ami, o filho de Ló, e de uma das filhas dele, além de serem inimigos dos hebreus. A nação, certamente idólatra, deve ter influenciado na educação de Roboão, já que Salomão não se tornava presente em sua educação, provavelmente por causa dos demais filhos que possuía. Então ele foi criado sem uma base familiar adequada, o que contribuiu para seu caráter deturpado. Ascensão ao trono. Após a morte de Salomão, Roboão ascendeu ao trono. Inicialmente ele era o rei de todo o Israel, mas seu reinado enfrentou desafios significativos desde o início. O povo de Israel, liderado por Jeroboão, solicitou que Roboão aliviasse a pesada carga de trabalho e os altos impostos impostos por seu pai, Salomão. Reinado. Ao ser proclamado rei, Roboão foi a Siquém para que as tribos do norte o reconhecessem como o rei de Israel. Em Siquém, os israelitas, junto de Jeroboão, que havia fugido de Salomão, impuseram-lhe uma condição: aceitariam o seu governo caso fossem retirados os pesados tributos impostos ao povo por Salomão. Roboão, rejeitando os conselhos sábios dos anciãos de Israel, não aceitou as condições e houve divisão do reino. As outras tribos de Israel que ficavam em Judá estavam sobre o domínio de Roboão. Então, o rei enviou Adorão, que comandava os tributos, porém o povo de Israel o apedrejou até que ele morresse. Sabendo deste caso, Roboão fugiu para Jerusalém. Divisão do reino. Para decidir sobre o pedido do povo, Roboão consultou 2 grupos de conselheiros. Conselheiros mais velhos aconselharam-no a atender ao pedido do povo e aliviar a carga para ganhar sua lealdade. Conselheiros mais jovens recomendavam aumentar ainda mais a carga, mostrando força e autoridade. Roboão seguiu o conselho dos jovens conselheiros, respondendo ao povo com severidade. Esta decisão levou à revolta das 10 tribos do norte de Israel, que se separaram e formaram o reino de Israel sob a liderança de Jeroboão, filho de Nebate. Roboão continuou a reinar apenas sobre as tribos de Judá e Benjamim, formando o reino de Judá. Reinado em Judá. Roboão reinou sobre Judá por 17 anos. Seu reinado foi marcado por conflitos e desafios. Guerra civil. Após isso, quando as tribos do norte se rebelaram, Roboão quis partir para a repressão militar com 180 mil soldados, mas foi desaconselhado pelo profeta Semaías, que declarou que a separação do reino estava em conformidade com a vontade do Deus de Israel. Invasão em Jerusalém. No 5º ano do reinado de Roboão, Israel foi invadido pelos exércitos do faraó Sisaque I, sendo Roboão compelido a pagar tributo com os tesouros do templo de Jerusalém e do palácio real. Uma inscrição mural num templo de Karnak, no Alto Egito, e a estela de Megido comprovam a veracidade do relato bíblico e, além disso, o faraó trouxe 1.200 carruagens, 60 mil cavaleiros e outras tropas que se aliaram a ele para invadir, como os líbios, suquitas e cuxitas. Idolatria. Durante o seu reinado, Roboão conseguiu manter Jerusalém como capital do reino de Judá. No entanto, o relato bíblico diz o seguinte: fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e com os seus pecados que cometeram, provocaram-no a zelos, mais do que todos os seus pais fizeram. Porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens de Azerá sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore verde. Esposas, descendência e sucessão. Roboão teve 18 mulheres e 60 concubinas, e teve 28 filhos e 60 filhas.
Dentre suas esposas, a Bíblia menciona Maalate, esposa de Roboão, filha de Jerimote, filho de Davi, e Abiail. Abiail era sobrinha de Davi, filha de Eliabe, filho de Jessé. Maalate foi mãe de Jeús, Semarias, Isaão. Maaca, filha de Absalão. Ela foi a mãe de Abiás, Atai, Zira e Selomite. Ela foi esposa depois de Maalate e era a mais amada das esposas de Roboão. Morte. Roboão morreu após 17 anos de reinado e foi sucedido por seu filho Abias ou Abijá. Sua morte marcou o fim de um período conturbado na história de Judá, caracterizado pela divisão do reino e pela perda de unidade entre as tribos de Israel. Legado. Roboão é frequentemente lembrado por sua imprudência ao não ouvir o conselho dos anciãos e por suas ações que resultaram na divisão do reino de Israel. Sua história serve como um exemplo das consequências da liderança intransigente e da falta de sabedoria. A narrativa de Roboão nos textos bíblicos sublinha a importância da sabedoria, da justiça e da humildade na liderança, temas que ecoam em toda a tradição judaico-cristã.